Fala galera, esse vídeo é pra você que tá cansado de fluxo mágico do N8N, esses coaches que ficam vendendo templates no Facebook, no Instagram e grupo de WhatsApp. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu ganhei mais de R$ 5.000 utilizando apenas esse template. Vou disponibilizar também no grupo do WhatsApp tudo que eu for passar nesse vídeo, inclusive o template, o qual eu vou explicar nó por nó, node por node dentro do N8N. Vou mostrar aqui também quais foram os problemas que eu enfrentei nesse projeto real, quais as questões de orquestramento, ou seja, vou explicar desde o início, por exemplo, onde eu comprei o chip até qual cartilha que eu desenvolvi por conta própria, material que você não vai encontrar aqui no YouTube, de aquecimento de chip. Vou mostrar também para vocês quais foram as ferramentas que eu utilizei. Basicamente é isso, a única coisa que eu peço para vocês é se inscrever no canal e entrar na comunidade e deixar o like. Se eu chegar até o final do vídeo e eu te vender alguma coisa, você pode dar dislike aqui e não precisa entrar na comunidade, tá bom? Bora pro vídeo. Então, galera, isso aqui é um pouco do overview do que a gente vai ver hoje, né? Vou começar explicando a questão do nosso cliente, né? Qual que era a demanda dele, quais foram as ferramentas que eu utilizei e quais eram os problemas também que eu enfrentei. Depois eu vou explicar as etapas que vocês vão seguir durante o disparador, e vou entrar em cada uma dessas etapas, né? Depois, quando a gente for entrar para o N8N, antes da gente entrar no N8N, eu vou disponibilizar também a questão das tabelas que vocês vão ter que criar, né? Como já estão aí, disparo, transmissão, chip, disparo e mensagem. Para até fazer sentido quando vocês pegarem o fluxo, né? Inclusive, tá aqui os fluxos, que a gente vai dar uma brincada depois, né? Beleza, agora vamos partir pro objetivo em si, tá? O que acontece? Meu cliente, ele tinha uma demanda que era a seguinte, ele precisava fazer um disparo para uma base de 15 mil leads fria. O que significa esse fria? Eram contatos antigos, que há muito tempo tinha gente que ele não conversava, que ele não sabia nem que existia ainda. Tinha contatos inexistentes, ou seja, como pelo fato do celular desse meu cliente ser antigo, tinha cliente que, por exemplo, não existia mais contato no WhatsApp. Outra coisa também eram os contatos repetidos, né? Ou seja, tinha uma pessoa lá, vamos supor, sei lá, um número tal, tinha 4 contatos, mas os contatos eles variavam somente com o número. O nome, o nome, o número era o mesmo, né? O intervalo de tempo que a gente teve que fazer esse disparo foi de 1 mês e 15 dias, que foi a demanda dele, de 45 dias a partir da assinatura do contrato. Beleza. A gente teve que desenvolver um IA também de follow-up para conversar com os leads que interagiram com essa mensagem de disparo. Ou seja, mandamos uma mensagem de disparo. Essa mensagem de disparo, o cliente ele poderia responder ou não. Se o cliente respondesse, quem ia atender ele seria a IA de follow-up, beleza? Ah, beleza. E outro objetivo, né, outra demanda do nosso cliente era que os funcionários tinham que ver as mensagens, né, se você necessitasse substituir para IA. Ou seja, vamos supor que algum cliente falasse algo específico, no caso agora como é o do ramo imobiliário, esse meu cliente, vamos supor que o cliente chegasse, não, lembrei de você, fulano, eu quero, cara, eu quero deixar aí para alugar minha casa, como aconteceu. O atendente ia lá, ia desligar a IA, ia substituir a IA para justamente fazer esse atendimento. Então, essa foi uma das demandas do cliente. Beleza. Vocês veem que não é só tão disparo, né? A gente não vende só o disparo, eu vendi algo mais completo ainda. Vende o disparo, vende um IA de follow-up, vende uma ferramenta para eles, os clientes dele, no caso, para os atendentes dele conseguirem mexer, né? Dentro. Quais foram as ferramentas que eu utilizei? Eu utilizei o N2N, né, para fazer as automações, o Evolution API, para a gente mandar, a gente fazer o laço, né, no caso dos chips, o Chatute como CRM para os funcionários verem as mensagens, para os funcionários desativarem A ou ativarem, e o Plus a mais, que eu coloquei também, né, mas assim, eu acho que é fundamental vocês terem, é o RabbitMQ, né, para evitar que a gente perdesse essas mensagens que são enviadas pelos leads e outros problemas que eu vou explicar um pouco mais na frente, e o Metabase, que é basicamente um sistema de dashboard, como um Power BI, né? Não é igual, mas é na mesma ideia, para quem não conhece. Beleza. Quais foram os problemas que a gente poderia enfrentar, né? Inclusive enfrentamos. Banimento, que a gente utilizava uma API que não é oficial, né? No caso que é Evolution. Para o meu cliente, pelo budget dele, ele preferiu não pegar a questão da API oficial, beleza? Tudo bem, expliquei para ele. Eu acho legal vocês também deixarem isso acertado com o cliente. Explicar que tem risco sim de banimento. Qualquer pessoa que venda para vocês falando que não tem banimento é mentira. Se você não usar a API oficial, você corre esse risco sim, tá? Independendo como a forma que você fizer, ela aumenta. Aqui eu vou explicar para vocês várias formas que foi o que fiz para evitar esse banimento. Inclusive, nos 32 chips que eu comprei, pra vocês terem ideia, só 8 foram banidos. Os restantes dos 24 não foram banidos. Beleza. Então, aí eu tive outro problema, que é, cara, onde que eu vou comprar tanto chip, né? 32 chips, de uma forma rápida e barata. Uma outra questão é que a gente queria criar uma fila de disparos que ela não parasse. Ou seja, quando o número, por exemplo, não foi enviado, a gente queria que esse número fosse enviado até ele voltasse na fila e entrasse até ele ser enviado, né? Beleza, aqui que o RabbitMQ entra, né, como sistema de mensageria. Mais pra frente eu explico para vocês. Beleza, agora vamos explicar a etapa 1. Etapa 1 eu vou explicar como a gente procedeu, né, e também como vocês poderiam fazer. Primeiramente, a gente viu a questão de calcular a quantidade de chips, né?
que a gente usaria dentro dele. Beleza, como a gente calculou esses chips? A gente pensou, cara, a gente tem 15 mil mensagens para mandar, a gente tem 15 mil contatos, tem 15 mil mensagens em 45 dias. 15 mil dividido por 45 deu 333, 333, uma dízima periódica, né? Esse 333, 333, seria a quantidade de mensagens que a gente deveria ser disparado que a gente deveria disparar por dia, né? Beleza. Aí eu comecei a fazer uns cálculos. Por exemplo, se a gente tiver 10 chips, cada chip mandaria 33.3, que é isso aqui que está escrito, né? Beleza. Agora, se a gente tivesse, por exemplo, se a gente tiver 15 chips, a gente teria 22.22, ou seja, cada chip desse teria que mandar 22,2 mensagens, no caso 23 mensagens, né? Se a gente tivesse 25 chips, cada chip por dia, durante esses 45 dias, iriam mandar mais ou menos 14, né? Que seria 3.33, 13.33. Ou seja, o que significa isso? Quanto maior a quantidade de chip vocês têm, menor risco de bloqueio. Por quê? Porque vocês estão diminuindo a quantidade que cada chip vai mandar também de mensagem diariamente, e também no intervalo de tempo. Então isso já é um bizu aí para vocês pegarem, né? Beleza. Agora eu vou explicar outro fator. Ah, sempre interessante, né? Que foi o que eu tinha colocado lá anteriormente. Que no cálculo do tempo que você fizer aqui, né? De dias que você também tem que colocar o tempo de aquecimento, né? Você tem que ter noção disso também, né? Beleza. Onde comprar os chips, né? Isso foi outro problema que a gente encontrou. Onde que a gente vai comprar o chip de rápida, de fácil, né? De fácil acesso e de forma rápida? Cara, eu fico pensando, pô, se eu comprar um chip, aqueles físicos, vai demorar para ativar, pô, vou ter que botar no celular, vou ter que ativar um por um, vai ter problema. Dependendo se o chip for pré-pago, vou ter que botar crédito, enfim, tem vários desses tipos de problemas, né, que a gente começa a enfrentar. Aí qual que foi a minha ideia? Pesquisando, 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 eu descobri a Telera. Eu não tô ganhando dinheiro para falar deles, tá, galera? Então, até mesmo porque eu sou pequeno, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então, enfim. O que que acontece? A Telera, cara, ela é essencial, assim, foi fundamental para mim na parte do disparos, por quê? Ela é R$ 10,99 por chip e ela é sem anuidade, ou seja, se o número for banido, cara, eu só cancelo lá. Inclusive, por exemplo, vamos supor que sei lá, eu comprei o chip hoje, né? Dia 27, dia 27 do 8, né? Dia 27 do 8. E, cara, daqui a um mês eu quero cancelar ele, né? Eu tenho como escolher na etapa de cancelamento, eu cancelo na renovação. Ou seja, eu não preciso cancelar ele agora. Eu posso cancelar ele só na próxima vez que cobrar. Isso aí já é top, cara. Não tem anuidade, ou seja, você não precisa pagar multa se vocês cancelarem nada do tipo. É um bom suporte. Todas as vezes que eu precisei, eles me atenderam. A gente não precisa colocar crédito, né, no chip. A gente pode escolher o DDD e até a cidade de origem. Isso é muito bom, porque vocês vão falar, cara, mas no Telegram vende chip. Só que aí que tá o problema. Você imagina, você tá mandando disparo, sei lá, você mora em São Paulo, aí você manda com o DDD de Brasília. O cara, quando receber aquela mensagem de disparo, ele vai falar, cara, tem um cara de Brasília me mandando uma mensagem. O cara vai te denunciar. Ele já vai achar estranho. É estranho aquilo, entendeu? O cara vai falar, pô, tô me ligando aqui do presídio. Sacanagem. E aí, esse é um tipo de problema, entendeu? Então, assim, do Telegram eu não aconselho vocês comprarem, eu aconselharia vocês comprarem da Telegram justamente porque vocês podem escolher, né, o DDD, inclusive até o chip de origem. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo também comprando na Telera, mostrando para vocês como habilitar e tudo mais. Com certeza vocês vão pedir, então eu já vou ter que preparar para gravar. O chip virtual é ativamente instantâneo, então assim, cara, no momento que você comprar, já tem como você ativar. Você não precisa esperar tempo para chegar o chip nem nada. É tudo online. Você ativa na hora. E, cara, se seu número for banido, tem como você entrar de novo no suporte lá da Teler, enfim. E, e conseguir entrar novamente no chip e tudo mais, não tem problema nenhum, tá? Diferente dessa galera do Telegram que vende, né? Eu vou botar aqui no link da descrição o link também, né? Que eu posso vender como afiliado, né? Se vocês não quiserem usar esse link para comprar os chips, não tem problema. Mas eu tenho um link aqui de afiliado, aqui embaixo da Telera, que ele disponibiliza para qualquer pessoa que tem conta lá. Enfim, se vocês quiserem comprar aí para me ajudar, ia ser de bom agrado. Beleza, agora vamos explicar a etapa 2, né? A etapa 2. A etapa 2 é aquecer os chips por no mínimo um mês e 15 dias. O ideal são 2 meses. Quanto mais tempo, melhor. O que eu quero dizer com isso? O ideal, cara, quando você for fazer, seguir essas etapas que eu estou mostrando aqui para vocês, de aquecimento, de compra de chip, é vocês separarem 2 meses só para aquecer o chip, só para aquecer. Eu não quero que vocês separem, é, sei lá, 15 dias, 2 semanas. Isso é perigoso, porque aquele número que você está comprando na Telera, inclusive foi algo que eu não falei anteriormente, esse número é virgem. Ou seja, ele é a primeira pessoa que está usando ele, é você. Porque eu também não gosto de comprar chip aquecido. Vai ter gente que vai me perguntar isso. Cara, chip aquecido, você não sabe que a galera usou anteriormente. Vamos supor que a galera, sei lá, pegou esse chip e já fez um disparo. Entendeu? Já foi banido, ele conseguiu pegar a conta novamente, agora ele tá vendendo. Cara, você vai mandar 2, 3 mensagens, você vai ter a conta, você vai ter o chip banido. Então, assim, eu não aconselho a comprar. Agora, se vocês seguirem aí um mercador aí que vende o chip aquecido sem esses problemas,
Depois vocês me contam. Beleza. Utilizar a cartilha de aquecimento, que eu vou explicar para vocês, né, que é o ideal, e pensar nas estratégias de engajamento da primeira mensagem. Mas antes dessas estratégias de engajamento, eu vou explicar a questão da cartilha mesmo. Cara, aqui está disponibilizado, eu não vou ler tudo, né, porque é bastante, como vocês podem ver. E essa cartilha foi eu que montei. Inclusive, cara, um material desse é único, assim. Vocês não encontram, pô, um material tão completo desse em qualquer vídeo no YouTube, né? Curso pago até pode ser, enfim. Beleza. Dentro dessa cartilha de aquecimento, vocês vão seguir passo a passo. Por exemplo, colocar fotos do perfil diferentes em cada chip. Vamos supor que você tem 7 chips. Desses 7 chips, coloca as fotos diferentes, colocar biografia, né? Colocar diferentes biografias em cada chip, colocar, postar status. Vocês criam uma automação lá no N2N para ficar postando status. Se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar também como criar uma automação dessa, é super simples. Mandar mensagem para empresas reais, a fim de cadastrar o meu contato, né, no caso do chip, na agenda. Ou seja, Casa Bahia, Americanas. Por quê? Quando você entra em contato com aquela pessoa, com aquela agência, enfim, pelo WhatsApp privado deles, automaticamente eles já salvam você como contato. Entendeu? Então, assim, cara, isso é muito top, porque você conversa com eles, eles vão te respondendo. Inclusive, já tem algumas IAs, né? Eles mesmos já têm algumas IAs. Enfim, procurar dessas grandes marcas. É, aquecer o chip, né? 60 dias é o ideal. Outra coisa, criar o grupo onde teremos os chips e eles interagirão entre si, né? Mandando mensagem no grupo, que é essa parte aqui do 9, né? Beleza. O que é essa parte? A Meta, ela não consegue, até pela LGPD, ela não pode ler até ocorrer alguma violação, né, de política, o que você está mandando de mensagem. Então, como que você faz, cara? Você não importa o conteúdo de mensagem que você vai mandar entre os chips, você não precisa ter nexo entre a conversa deles. A única coisa que você vai precisar ter e que a Meta pode ver é a quantidade de caracteres. Ou seja, quando você for criar uma automação, por exemplo, o chip 1 vai mandar mensagem para o chip 2, o chip 2 vai mandar mensagem para o chip 1, e assim sucessivamente. Quando você criar essa automação, eu peço para vocês variarem as mensagens, o conteúdo das mensagens. Então, por exemplo, essa mensagem que não tem nexo nenhum, ó, diz ADN, tem um número aqui aleatório, AS. O número até é uma frase aleatória, enfim, é um texto aleatório. É basicamente isso que vocês têm que fazer quando vocês forem fazer a interação entre os chips. Por que eu indico, né, vocês fazerem conversa entre os chips. Por quê? Vamos supor que você tem 4 chips, né? 4 chips. Um chip vai mandar para cá exatamente para cada um dos outros, né? Os chips vão conversar entre si. Então, por exemplo, um chip, sei lá, o chip 1 ele vai mandar para o chip 2, para o chip 3 e para o chip 4. O chip 1 ele vai receber quantas mensagens? 3. E ele vai ter mandado 3 mensagens. Então, assim, é interessante você fazer dessa forma, que é outra forma de você aquecer os chips entre conversa entre eles. Outra coisa que dá para fazer também, que eu acho que até não expliquei muito bem agora, mas que dá pra gente fazer essa questão de grupo, né? Por exemplo, quando você cria um grupo, o chip 1, ele manda mensagem no grupo e manda só uma vez. Só que os outros chips, eles vão mandar 3 vezes mensagem, né? Porque sobraram outros 3 chips. Ou seja, a quantidade de mensagens que o chip 1 vai receber no grupo é 3. Então, por exemplo, no final, sei lá, do dia, você bota para isso ocorrer 3 vezes. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, assim, 9 vezes 30 já dá 270. Então, assim, são 270 mensagens que o chip 1 vai receber em um grupo em um mês, entendeu? E assim você vai fazendo. Pode fazer de outras formas, ou até aumentar a quantidade de mensagens que eles vão receber no dia, enfim. Isso é uma estratégia que vocês podem fazer também, né? Tanto a estratégia de mandar no privado e a estratégia de mandar no grupo. Vou até explicar novamente a estratégia de mandar no grupo, que eu não sei se ficou claro. A gente cria um grupo com os 4 chips. Pode colocar seu número pessoal também. Vamos supor, 5 pessoas, né, no grupo. Beleza. Mas vamos pensar que só nos 4 chips, tá? O chip 1, ele tá no grupo, correto? E sobrou os outros 3 chips. O chip 1, ele vai mandar uma mensagem. Os outros 3 chips também vão mandar só uma mensagem. Só que para o chip 1 ele recebeu quantas mensagens? Recebeu 3. Só que ele enviou quantos? Ele enviou só uma. Isso no grupo. Agora, no privado, entre os chips, é legal de fazer também. Da forma que eu expliquei anteriormente. Manda 3, recebe 3. Isso é legal justamente para aumentar a quantidade de mensagens. Outra coisa que aqui é o ouro total é o princípio que eu utilizo, que é do 4 por 1. Qual é esse princípio? Ele tem que receber 4 vezes mais mensagens do que ele mandou. Então, por exemplo, isso aí tem como você ver até na aba do dentro do WhatsApp. Eu até coloquei, né? Configurações, armazenamento de dados, uso de rede e mensagens. Isso dentro do aplicativo do WhatsApp tem como você visualizar a quantidade de mensagens que você recebeu. Por quê? Pensa que você vai mandar 1.000 mensagens, né? Pensa que você vai mandar um disparo de 1.000 mensagens. Não faz sentido você mandar 1.000 mensagens e seu número só ter recebido 200 mensagens. Cara, os caras da Meta vão olhar aquilo e vai falar, pô, sacanagem. É óbvio que isso aqui é um chip de disparador. Nem quantidade de mensagens dessa você tem, assim, do nada. Então sempre aplicar o 4 por 1. Pô, vou mandar 1.000 mensagens, então recebe 4.000 mensagens. Ter esse controle é interessante, né? Beleza. A outra parte que eu ia falar é a questão do. Lembrando que isso aqui, galera, vai estar disponível, né?
Essa parte toda aqui vai estar disponível no Drive, no link do Drive que vai ficar dentro da comunidade. Essa comunidade, ela tá com o link aqui na descrição do vídeo. Então, pô, dá essa moral lá, acessa lá, compartilha com os amigos, curte. Que, cara, realmente o conteúdo desse aqui, assim, pra vocês, eu acho que tá bem mastigado e, pô, tá essencial, assim. Eu gostaria de ter esse conteúdo antes de ter feito esse disparo. Beleza. Sem mais delongas, bora para outra próxima parte, né? Pensar nessa estratégia de engajamento da primeira mensagem. O que seria isso? A estratégia da primeira mensagem é a mensagem do disparo, ou seja, a mensagem que o disparador vai mandar. Primeiro, né, vamos pensar em criar a mensagem que o lead interaja, ou seja, a gente tem que criar uma mensagem que o lead consiga conversar. Pensa que você vai mandar uma mensagem e, cara, vai ter gente que vai te denunciar, isso é óbvio. Vai ter gente que vai te denunciar e não tem nada que a gente pode fazer para impedir isso. O que a gente pode fazer é para mitigar isso, né, diminuir a quantidade de pessoas que vão denunciar vocês. Então, qual seria isso, supondo que sejam leads frios, né? Beleza. Qual que é a primeira? Cara, manda uma mensagem, tipo assim, olha, sei lá, tô fazendo tal coisa, não sei o que, oferece o produto do seu cliente, né, o que ele tá pedindo, e coloca lá, olha, se você não quiser mais receber essa mensagem, responda, sei lá, não, coloque não, algo do tipo. Aí a pessoa vai colocar não. Por que que a gente faz esse gatilho mental? Porque assim, a galera responde não, em vez de bloquear, te denunciar. Essa denúncia faz o seu número cair também, né? A galera lá e pegar seu número e te denunciar como spam, enfim, como você está mandando spam, mensagens, enfim, irrelevantes, qualquer coisa do tipo. E aí, outra forma de você fazer também, isso é com botão. Dependendo de qual que você está usando, né, da Evolution, se eu não me engano, a versão 2. Cara, não vou lembrar agora, mas tem uma versão da Evolution que ela ainda tem a possibilidade de mandar botão. As mais novas não tem. Mas enfim, se você estiver utilizando outra API, tem como você fazer. Ou se não fazer esse esquema de botão, tem como você fazer de outra forma que eu falei que é da pessoa responder, né? Responda não se você não quiser mais receber essa mensagem, enfim. A do botão é legal porque fica mais fácil da pessoa apertar, né? Fica mais prático do que ela digitar não. E por que é bom essa parte também, né? Da pessoa mandar ou não. Se a pessoa manda ou não, você concorda comigo que ela está interagindo com você, né? Então, assim, para meta, isso é legal, porque ela está interagindo com você, ou seja, é mais uma mensagem de uma pessoa que você mandou mensagem e interagiu com você. Teve essa reciprocidade de troca de mensagens. Beleza. Outra questão é criar mensagem de percepção de ganho. Isso é natural do humano. Quando o humano ele pensa que ele vai ganhar algo, vamos digamos assim, ele se predispõe a fazer aquilo. No caso do meu cliente, por exemplo, a gente sorteou uma TV para a galera responder um questionário lá do empreendimento, né? No caso que era uma imobiliária. Dentro disso, a gente faz o como, né? Vamos sortear uma TV para participar, responder algumas perguntas. Obviamente não foi esse texto, mas foi algo semelhante a isso. Então, dependendo do quanto que o seu cliente está disposto a pagar, seria legal vocês também criarem essa percepção de ganho, porque isso diminui a quantidade de pessoas que vão tanto denunciar, quanto as pessoas também que vão responder isso. Vai aumentar a quantidade de pessoas de interações que vocês vão ter entre os chips, né? Beleza. Vamos para outra parte aqui. Etapa 3, né? Criar a estrutura adaptada do fluxo para a realidade do cliente, que é o que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão ter que pegar o fluxo que eu criei, que eu mandei para vocês e mudar, por exemplo, as mensagens que vocês vão enviar, a quantidade de chip que vocês vão utilizar para fazer o disparador, enfim, quando a gente entrar lá no fluxo, vocês vão entender melhor. Criar a IA de follow-up, né, a partir da lógica do cliente. Isso aí, se vocês quiserem fazer, eu estou dando assim uma dica, né, para vocês oferecerem algo a mais que agregue mais valor que só um disparador seco. Que é exatamente assim, cara. E tá no mundo de automação, tá no mundo de N2N. Você caiu aqui, pô, você entende um pouco de IA, pelo menos o mínimo. Então, cara, estuda algo pra você oferecer também pro cliente, por exemplo. Ah, não sei o que, alguém mandou mensagem, daqui a um tempo a IA entra em contato, entendeu? Tem essa base de clientes. Você está fazendo essa base de clientes pro seu. Está peneirando, né, digamos assim, essa base de clientes pro seu. Enfim, no caso aqui, para imobiliário, né, mas pro seu empregador, digamos assim, né, para não repetir a palavra cliente. Beleza. Colocar os chips dentro do Chat-Ult, né, para visualização dos funcionários. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo também de Chat-Ult explicando, né, como faz desde baixar ele, dentro da VPS, né, fazer a instalação, mostrar as stacks, etc, tudo certinho, e também mostrar como ele funciona por dentro e como que eu fiz, né. Nesse vídeo eu estou mais focado na parte do disparo em si, né, do que da questão do Chat-Ult, mas se vocês tiverem interesse eu posso fazer também. Beleza. Colocar os chips assim, né? Porque a gente tem a facilidade justamente para os clientes, até os atendentes do seu cliente para atender, tanto para você também para ter essa facilidade em ver o que a IA está respondendo, né? Enfim, beleza. Etapa 4. Isso aqui é opcional, né? Que eu criei isso também para o meu cliente, vocês vão ver isso no final do vídeo, que é um dashboard, eu criei no caso no Metabase, mas vocês podiam ter criado no Grafana, Power BI da vida, enfim, não sei, para fazer acompanhamento dos disparos, ou seja, vocês saberem quantas mensagens foram enviadas,
quais chips que estão mandando, quais chips que talvez caíram, quais chips que, cara, pararam de mandar mensagem. Você pode ter todo esse controle, né? Quantas mensagens estão mandando diariamente. Isso até para o seu cliente passar uma transparência, né? Cara, assim, pela experiência que eu tive, né? Além de mandar, né? Além de vender isso, a gente tem que agregar valor. E o cliente tem que ver valor. Além de trabalhar, a gente tem que mostrar que está trabalhando. Então, assim, tudo isso que eu estou falando para vocês é um plus a mais também para vocês colocarem, enfim, e ter uma validação pelo cliente. O cliente gostar e procurar até depois esse serviço ou outro de vocês, né? Então, para final, o disparo, né? Beleza. Acredito que seja basicamente isso dessa etapa. Agora, vamos partir para a questão do fluxo, né? Mas antes do fluxo do N8N, vou explicar um pouco sobre a questão das tabelas em si, né? Beleza. Isso aqui vocês vão poder olhar com calma, tá? Se vocês não conseguirem enxergar, enfim, não leu tudo certinho, como eu falei, tá no link da descrição, é só entrar lá no grupo. Vocês vão ter isso aqui tudo disponibilizado também no StoryDraw, para vocês conferirem, beleza? Show. Disparo, cara. Disparo, ela tem que ter o ID, o celular e o status. O que seria esse status? Ó, o status padrão deve ser não enviado. Vocês vão entender quando eu mostrar lá no fluxo, mas beleza. Vamos passar aqui outra parte. A gente vai ter que ter uma tabela chamada transmissão, onde ela vai ter o ID, o celular, o status, a data fila e. Opa, eu botei status duas vezes, né? Vocês podem desconsiderar esse status aqui, ó. Vou até apagar quando eu for mandar lá no grupo, tá? Enfim, beleza. Basicamente isso. Deixa eu safar aqui. Deixa eu organizadinho. Só que não nos permite. Beleza. Aqui vocês vão ter a questão dos chips, né? A tabela chips de disparo, com cada uma dessas colunas: celular, API, instância, status e inbox do chat ult. A gente vai ter outra tabela também chamada mensagens. Vou explicar para vocês. Isso aqui é o ouro que eu vou mostrar também, que vai ser o identificador, a coluna identificador e mensagens. As mensagens, isso aí que eu já dando uma adiantada, né? É sempre bom de criar uma quantidade de variação de mensagens. Por exemplo, no caso do meu cliente, eu coloquei 200 mensagens, variações de mensagens. Ah, mas Gabriel, pô, não tenho tanta criatividade, cara, para fazer essa variação de mensagem. Cara, usa essa IA aqui, ó. Manos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Manos AI, ó. Login Manos. Cara, você tem que usar essa IA aqui, ó, Manos. Vou deixar no link lá também se vocês tiverem interesse. Cara, bota para rodar. Fala, cara, manda uma mensagem. Cria uma mensagem padrão que você quer enviar. Cria essa mensagem padrão e fala, mano, eu quero que você não perca, que você mantenha o conteúdo dela, e você só varia a quantidade de caracteres e os emojis também que estão dentro dela. Lembrando que cada uma dessas 200 mensagens tem que ser de formato, tem que ser com a quantidade de caracteres diferentes e, enfim, contextos diferentes também, né? E sempre mantendo conteúdo. Ela já cria para você, você pega isso, sobe no seu banco de dados. Tranquilo, cara. Não pode até pedir para ela query, né, de SQL para você subir no seu banco de dados, não tem esse problema nenhum. Enfim, foi assim que eu fiz e, cara, adiantou rápido. Beleza, agora vocês vão entender o que é cada uma dessas coisas, né? Na prática. Aqui dentro do fluxo, vamos começar aqui pela parte inicial. Vou até tirar isso aqui, tá com esse clique, mas o ideal seria a gente colocar um schedule, né? Por que um schedule? Por que um schedule? Porque, cara, essa automação, teoricamente, é para rodar todo dia de manhã. Todo dia de manhã ela vai rodar, né? Então, assim, por exemplo, sei lá, todo dia que você quiser rodar essa automação para começar a fazer os disparos, ela vai acontecer. Show, beleza. Começou de manhã, sei lá, 8 horas da manhã, vai começar aqui o disparador. Beleza. O que ele está fazendo aqui? Ele está conferindo na tabela disparos. Então, ó, tabela disparos, né? Inclusive tá com esse aqui a mais, disparo, dizer disparos, enfim. Ela está conferindo todos os números que tem o status não enviado. Ou seja, ele vai conferir, isso aqui é a base do seu cliente. Quando você for exportar aqui pro Excel, igual eu te falei, você pode usar Excel não, perdão, pro Google, enfim, Google Sheets, eu prefiro usar o Postgres, porque eu acho ele mais seguro. Quando você for usar o Postgres, você pode pedir para Manos também, né? Pegar essa base e você pede para ele exportar, né, essa base de contatos dele. Isso é fácil de fazer, tem vários vídeos no YouTube explicando, se vocês tiverem interesse. Posso gravar um também explicando sobre isso. Enfim, pede para ele exportar, aí você vai pedir para Manos, eu quero que você crie uma query de SQL para adicionar da seguinte forma. Aí ele vai pegar e vai fazer lá o ID, o celular e o status. Aí beleza, você cria um banco de dados baseado com os seus clientes. O que é? Você vai perguntar, pô, Gabriel, por que você não botou um nome aqui? Cara, o nome dos clientes dos seus clientes, né? Eu vou falar assim. No caso, o nome das pessoas que vão receber os disparos. Porque, cara, o nome, tem gente que bota. Tipo assim, meu cliente ele botava, sei lá, contato um, contato 2. Você não vai mandar mensagem falando, olá, contato um, olá, contato 2. Não é legal de você fazer isso, né? Beleza, então assim, mandou o celular e o status. Lembrando que quando você subir, né, nessa tabela de disparos, é legal você subir com o status padrão de não enviado, né?
deve ser não enviado o padrão do status. Ou seja, eu vou subir o ID1, o celular, sei lá, 61982475892. O status dele tem que ser como não enviado. Por quê? Vocês vão entender por quê já já. Beleza. Quando isso aqui rodar, basicamente, o que que isso aqui está fazendo? Ele vai puxar a quantidade de pessoas, né, que tem o status lá não enviado, com limite de 100, né? E vai ordenar pelo ID, pelo identificador. Beleza. Show. Aí vai começar aqui a rodar, né? Então, por exemplo, o primeiro que vai vir aqui dos 100 vai entrar aqui na fila, entrou, vai entrar aqui no disparo, rodou, vai vir o segundo, rodou, e aqui vai indo, vai alimentando. Isso aqui a gente está alimentando a fila do RabbitMQ. Eu posso gravar um vídeo também, se vocês tiverem interesse, para explicar o RabbitMQ mais a fundo, né? Tem bastante vídeo no bastante conteúdo no YouTube sobre isso, mas eu posso explicar também. Tanto a questão da instalação, até como funciona ele mesmo, né? Enfim, por que que o RabbitMQ é bom? Cara, ele funciona como um sistema de mensageria. Imagina que você quer fazer um disparo. Você quer fazer o disparo, você quer que aquela pessoa receba aquela mensagem. Se acontecer algum problema, a luz caiu, enfim, estou dando exemplos esdrúxulos, né? Mas chip caiu, a mensagem não chegou, deu um erro, eu não quero que pare meu fluxo, porque um erro de um número não enviou, eu não quero que pare os outros que estão chegando. A gente utiliza o RabbitMQ justamente para isso, para ele garantir que a mensagem vai ser enviada até o final. Show? Beleza. Vamos explicar aqui esse Node, né? O que que esse Node faz, basicamente? Eu puxo, né, o celular lá e o status, que está vindo justamente da tabela mensagem, da tabela disparos, né? Seria o status e o celular, que como vocês podem ver, beleza? A gente caminha isso para o RabbitMQ, ou seja, no RabbitMQ a gente vai enviar essa fila de 100 pessoas para lá, e ele vai entrar numa fila e vai ficar esperando lá. Beleza. Aqui na segunda, a gente vai gravar a transmissão. O que que é isso? A gente vai ter uma tabela chamada, tá escrito transmissão de ordens, que é meu cliente, né? Mas no caso seria transmissão aqui para vocês, tá? Transmissão. A gente vai criar uma tabela, né, igual eu expliquei, celular, status, data fila. Aqui nessa tabela, a gente vai setar, né, o celular, a data fila, que foi a data que ele entrou, né, ou seja, no horário que ele rodou, né? A gente vai criar um now to ISO, que é basicamente o horário de agora. A gente vai criar o status também, né? A gente vai salvar como status dela. A gente vai mandar o status dela lá também, beleza? Como não enviado, igual eu expliquei para vocês anteriormente. E na tabela antiga, que era a tabela disparos, disparo, né, no caso, perdão, até já arrumar aqui para vocês também, ela vai pegar todos os números que viram e vai trocar o status. Ou seja, o primeiro número, que é o ID1, celular 6198247, enfim, o número que eu falei lá, o status dela vai trocar, agora vai ser como ok, em vez de não enviado. Por que isso? Porque a próxima vez, vamos supor amanhã. Amanhã eu quero enviar para quem não foi enviado ainda. Como que vai funcionar isso? Vai rodar o schedule, né, no caso o trigger de tempo novamente, vai entrar aqui e vai consultar os 100 primeiros que tiverem status não enviado. Por isso que a gente faz essa alteração aqui, para trocar o status por OK. Show? Beleza. Agora eu vou explicar só um pouquinho só sobre o RabbitMQ, como vai funcionar essa questão dessa fila, né? Para a gente já pular para esse próximo fluxo aqui, porque aqui tá o ouro, cara. Beleza. Que acontece? O RabbitMQ, se vocês forem reparar, eu estou enviando em duas filas diferentes. Eu estou enviando por uma fila, posso até desenhar isso aqui para vocês, para ficar mais fácil. No RabbitMQ, vamos pensar aqui que tem filas, né? Então, beleza. Tem uma fila aqui, tem a RabbitMQ, né, que tá de amarelo. Eu vou botar aqui opa, isso sabe fazer ao vivo, né? Eu vou botar aqui as duas filas, né, que tem no RabbitMQ. Como que vai funcionar? Por exemplo, essa fila aqui, ó, delay disparos. Então, beleza, vamos colocar ela aqui. Delay disparos. Só dar uma aumentada nela. A gente vai ter uma fila delay disparos. A gente vai ter outra fila. Deixa eu ver qual que é o nome dela certinho. Disparos. Vocês podem fazer isso só com uma fila. Por que que eu fiz duas filas? Vou explicar também. Aqui dentro do RabbitMQ, né? Isso aqui tudo é RabbitMQ, né? Beleza. Quando eu enviei para a fila do RabbitMQ, eu enviei para uma fila chamada Delay Disparos. Nessa fila, eu configuro lá no RabbitMQ que ela vai ter que ela vai ter um tempo de execução de, por exemplo, ela só vai começar, digamos assim, não, vou explicar melhor. Vou dar um exemplo melhor para vocês. Eu mandei essa fila, né? Beleza. Cheguei no N2N e mandei para essa fila aqui, né? Beleza. Quando ela entra dentro dessa fila, as requisições, que são isso aqui que eu estou mostrando, né? Que são os números que vão ser enviados, ela vai armazenar. A partir do momento que o primeiro entrou, ela vai contar 10 minutos. Isso tudo a gente configura dentro do RabbitMQ. Igual eu falei, se vocês quiserem, eu posso gravar o vídeo explicando tudo mais, mas isso aí tudo tem na internet também para vocês pesquisarem.
eu configuro para ela segurar 10 minutos. Então, assim, esse fluxo, vamos supor que você queira mandar para muitas pessoas, sei lá, você vai mandar para rodar, sei lá, 1.000 pessoas para o fluxo do RabbitMQ. Quando você rodar, você tem que esperar um certo tempo, né? Até mesmo pra você, cara, vamos supor que eu errei alguma coisa, que não era o dia, enfim. Até mesmo pra você ter digamos assim, esse delay, né? Esse tempo para você poder aguardar e vou botar para rodar novamente. Beleza, aí eu seto aqui 10 minutos. Quando passa esses 10 minutos, o que que acontece? O Rabbit, ele corta essa fila, ele corta ela e manda todos os números que estavam dentro dessa para outra fila, que é essa fila aqui, ó, disparos. Dentro dessa fila de disparos, aí começa o disparador mesmo. Aí ele vai indo, aí ele vai consumindo, ele vai mandando um por um. Inclusive aqui na configuração, né, desse fluxo aqui, eu botei para ele mandar uma por vez. Se vocês quiserem mandar mais, pode mandar. Eu gosto de mandar um, enfim, para eu ter mais um controle, né? Mas isso aqui, cara, é ligeiro, né? Esse um aqui não é devagar, né? Justamente porque o RabbitMQ ele fica na memória RAM da nossa VPS, tá? Então, assim, ele é um sistema rápido, de mensageria rápida. Bum, 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 rapidinho, né? Beleza, aí ele começa a mandar. Então, por exemplo, chegou aqui a 100 mensagens, né? Beleza. Como chegou aqui a 100 mensagens, agora vai começar a carregar. Uma por uma e vai começar a enviar. Então, por exemplo, aí vai começar a enviar a primeira. Aí envia a primeira por N2N, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, e vai indo assim. E o que que absorve essa mensagem, né? Essa mensagem, no caso das disparos, é justamente essa aqui. Agora, Gabriel, pô, ficou muito difícil, cara, não entendi muito bem. Qual é a outra forma que eu poderia fazer? Vou explicar também. Aqui dentro, em vez da gente ter duas filas, a gente podia ter só uma. Você podia fazer, em vez de ter uma, em vez de ter duas, se você achou complicado, tem isso, cara, a gente bota só uma, não tem problema. Eu botei duas justamente para vocês terem essa segurança, porque eu gosto de não só trazer facilidade para vocês, mas também mostrar coisas reais, né, realidades. Beleza. A gente cria só uma fila. Então, por exemplo, aqui, ó, em vez de ser delay de disparo, você vai colocar só disparo. Disparos, né, no caso. Você vai colocar disparos como a fila no RabbitMQ. E aqui, você deixa disparos, entendeu? Então, assim, quando chegar a primeira mensagem aqui dentro do RabbitMQ, nesse fluxo que alimenta que é o transmissão chips, né, que alimenta o fluxo, quando ele já vai chegar, ó, por exemplo, ele chegou aqui, né? Chegou o primeiro lead para mandar mensagem. Beleza. Ele já vai mandar. Ele não vai esperar aquele tempo que eu te falei anteriormente para mandar mensagem, ele já vai mandar. Então chegou, já mandou, chegou, já mandou, chegou, já mandou. E vai fazendo isso. Não tem problema, pode funcionar assim, porque, igual eu te falei, eu gosto de ter o controle, um maior controle, né, dentro dessa situação. Beleza. Vou explicar aqui o nó por nó, né, agora, para vocês terem enfim, uma maior visão disso aqui tudo. Beleza, aqui esse nó, basicamente eu pego o conteúdo e puxo o conteúdo anterior. Por quê? O RabbitMQ, nesse outro fluxo, o que que ele vai mandar? Ele vai mandar o que está atrás dele, celular e status. Então, beleza, o que que vai entrar no RabbitMQ? O celular e status. Ele, por padrão, o node do RabbitMQ, ele puxa tudo que está atrás dele e manda, né? Ele puxa tudo que está atrás e manda. Então, no caso aqui, ele vai puxar o quê? O celular e o status. Então, quando ele chegar aqui, dentro desse outro fluxo, ele vai chegar aqui como celular e status. Beleza? Como que a gente vai tratar isso? A gente vai puxar do conteúdo e vai botar ele como objeto. Show. Fala galera, Gabriel aqui do futuro. Como eu sei que muitos de vocês vão, em vez de usar, né, o Postgres da própria VPS, vocês vão utilizar o Supabase, apesar que o Supabase por trás dos panos está utilizando o Postgres, né? Mas enfim, isso é para outro vídeo. Eu vou ter aqui para justamente explicar para vocês uma mudança que vocês vão ter que fazer se caso realmente vocês forem substituir, né, o banco de dados Postgres no caso pelo Supabase. Vocês vão vir bem aqui, ó, no início do fluxo e vão trocar aqui, ó, botar um wait. Aí aqui de preferência pode botar um wait de 5 segundos, tá bom? Só para vocês rodarem esse fluxo, que aí agora não vai dar o problema. Por quê? O Supabase, como ele. Isso é pra galera que usa o Supabase na internet, que é a maioria, né? Perdão. Como que a maioria usa o Supabase na internet? Quando vem aqui, a informação ela não puxa de forma tão rápida, igual acontece a requisição dentro do RabbitMQ. E aí estava dando alguns problemas. E aí bota esse wait aqui na frente do fluxo, tá bom? Que vai ocorrer tudo certinho. Isso aí foi algumas pessoas, né, me passaram esse feedback. Como eu não uso o Supabase, eu não vejo esse problema, né? Justamente pelo fato do post que já está dentro da minha VPS, ele não faz a requisição na internet. Ele faz a requisição dentro da VPS, ou seja, ela é mais rápida do que utilizando o Supabase. Enfim, eu acho que pela dinamicidade, né, do tempo, enfim, tava dando algum problema. Mas aí é só colocar esse node aqui de wait e ele vai consertar, beleza? Vou continuar o vídeo, falou. Dentro aqui do busca transmissão,
A gente vai ter a tabela lá, né, que eu falei para vocês que é justamente o, deixa eu até mostrar aqui, que é justamente a tabela transmissão, e aí a gente vai puxar. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai puxar pelo celular da pessoa, né? Todas as informações dele, ou seja, a data da fila, o status, o ID, e vai trazer aqui nesse próximo node, né? Node, perdão, nesse próximo nó aqui, que é justamente isso. Ele vai puxar todas as informações da tabela transmissão Diógenes do celular é igual ao passado. Aí, ou seja, ele vai trazer todas essas informações que a gente necessita dessa tabela. Por quê? Porque no nó seguinte a gente vai tratar isso. Por exemplo, foi enviado? Não foi? A gente vai conferir aqui. O status, lembra que eu falei do status anteriormente? Ele vai conferir se o status não está enviado. Como nessa tabela, quando a gente subiu lá, a gente colocou o status como não enviado, ele vai dar o quê? Ele vai dar igual a true, ele vai dar verdadeiro. Então ele vai subir para o disparador. Se ele der que ele já foi enviado, ele vai subir aqui para baixo. Aí ele vai cortar lá da fila do RabbitMQ esse número, essa pessoa, para não efetuar o disparador para ela, né? Porque você pensa, cara, se eu já mandei uma vez, não preciso ficar mandando várias vezes para a mesma pessoa, né? Enfim, eu botei um limite aqui. Aqui tá uma jogada interessante que a galera não faz, que é qual? Cara, se você tem contato repetido, você bota um limite. Por quê? Por exemplo, quando ele for vir trazer aqui, ele vai puxar as informações, né? Ele tá puxando pelo número. Então, assim, pode ter mais de um contato com o número. Pode ser que venha três números, três contatos pra você mandar mensagem. Aqui ele vai fazer um limite, ou seja, você vai pegar um número. Que a gente não faz sentido, por exemplo. Imagina que eu tenho o número do João três vezes, igual eu expliquei anteriormente, que era o caso do meu cliente, que tinha o número do João repetido três vezes, só que com um nome de contato diferente. Era, sei lá, João da quadra 2, o outro era só João e o outro era, sei lá, João compra apartamento tal, entendeu? Era algo do tipo, assim. Então, dessa forma, a gente controla para o João receber apenas uma mensagem, que é o ideal, né? Beleza. Aqui a gente vai fazer, o próximo nó vai ser o sorteio da mensagem, ou seja, o que está fazendo aqui? A gente está selecionando, né, a coluna texto na tabela mensagens de forma randômica e botando o limite 1. O que significa isso? Aqui na tabela mensagem que eu expliquei para vocês, a gente vai pegar e vai sortear uma mensagem dentre as 200, né? Vocês podiam criar um sistema para mandar em ordem, mas assim, sortear não tem problema nenhum, não. Eu acho que é até melhor, né? Fica até mais prático. A gente sortear a mensagem que vai ser enviada para esse cliente. Então, beleza. O que a gente já tem agora? O sorteio da mensagem. Ó, vou até voltar aqui no fluxo. Né? Assim, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter a mensagem aleatória, igual eu falei anteriormente, e vai vir aqui a mensagem. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que ia voltar aqui, né? A mensagem, algo do tipo, né? Vai vir, tipo, mensagem, dois pontos, aí vai ter lá, né? O tipo da mensagem, sei lá, olá, tananana, enfim. Inclusive, acredito eu que tem faltam duas aspas aqui, né? Enfim, vai ser algo do tipo, né? Por que seria isso é interessante? Porque nos nodes seguintes eu vou puxar essa informação e vou usar para mandar, né? Beleza. Show. Deixa eu mostrar agora a outra parte, inclusive eu nem consegui tirar aqui, mas não tem problema. No Redis. O que acontece? O que a gente. Vou tirar aqui, para não ficar poluindo aí para vocês. Vai ter que despinar, beleza. Erro do ao vivo, né? Tá. Aqui, cara, essa lógica que eu vou explicar para vocês é a lógica assim, fundamental que a galera não mostra em chips de disparador, que é essa parada do Redis. O que acontece? Esse sistema ele sorteia a mensagem, ele sorteia o chip. Por quê? Vamos recapitular o que a gente já tem anteriormente. A gente já tem o lead que a gente vai mandar a mensagem, já tem o número dele. A gente já tem a mensagem que a gente vai enviar. O que está faltando agora? Qual dos chips que vai enviar essa mensagem para esse lead, correto? Beleza. É esse sistema aqui que vai fazer essa sorteamento, né? Sorteamento, né? Sorteação nem existe. Sorteio, né? Perdão, sorteio para, enfim, fazer o disparo. Como que vai funcionar isso? Isso aqui, basicamente, a gente cria, né? Se já não existir, a gente incrementa no banco um. A gente incrementa o valor digamos assim, né? Na chave chips. Show. Beleza. Aqui a gente vai pegar o resultado que deu anteriormente. Então, por exemplo, é 1, né? Vamos supor que acabou de receber a primeira mensagem, né? O João, sei lá, né? Então, beleza, vamos pensar aqui. Entrou aqui o João, a gente botou para rodar lá a fila, né? Entrou aqui o João, a gente buscou a informação do João, viu que o número dele é tal, beleza. Ele entrou, subiu aqui para cima porque ele está como não enviado. E depois a gente vai sortear a mensagem para o João. Beleza. A gente vai entrar aqui. O que isso aqui vai fazer? Como é a primeira mensagem que você está enviando, ele vai criar como se fosse uma key, né, uma linha dentro da tabela do Redis, chamada, sei lá, chips. E o valor dela vai ser 1. Beleza. O que esse Node faz anteriormente?
De vez em quando, ele pega, de vez em quando não, o valor da parte anterior. Por isso que eu botei isso aqui, mas se vocês quiserem colocar dessa forma direta aqui e tirar, acredito que é válido também, mas para evitar erro, né? Eu coloquei dessa forma para capturar. Então, basicamente, isso aqui faz um get lá na tabela rediz para puxar o número 1. Beleza, aí ele entra aqui. O que, que faz essa confere chip? Ela confere qual chip que estava mandando. Eu vou explicar já já qual que é essa lógica. Mas enfim, vamos continuar pensando na lógica do 1, né? Entrou, beleza, somou 1, puxou 1, entrou aqui para baixo. Isso aqui vai dar false, vocês vão entender por que mais para frente, e vai vir para cá, chip info. Esse chip info, o que, que ele vai fazer? Ele vai selecionar tudo dentro da tabela chips disparos, o qual o identificador é igual a 1. Porque ele está puxando esse valor do rediz aqui, ó, do property name, tá vendo? Então, beleza, ele vai puxar 1. Ou seja, ele vai puxar todas as informações do chip que corresponde ao chip número 1. Então, aqui dentro da tabela chips disparos, que eu falei para vocês criarem, ele vai puxar todas as informações. Ele vai puxar o celular, o número que é do chip do disparo, ele vai puxar a API key lá do Evolution desse chip do disparo, ele vai puxar a instância, né? A instância que ele está dentro da Evolution, ele vai puxar o status, ele vai puxar o inbox do Chatut. Aqui, se você quiser utilizar, que é o que eu estou fazendo, essa API key, eu estou usando do Chatut, tá? Não é a API key do Evolution, mas se você estiver usando Evolution, você nem precisaria dessa parte aqui, né? Você poderia ficar só com a parte da API key da instância. Beleza. Aí tá. Aí ele faz perdão, mentira, nesse aqui eu tô fazendo com o da Evolution 5. Então esse API key aqui é da Evolution, tá? Corrigindo aqui. Beleza. Então, cara, qual que seria o próximo fluxo, né? Seria justamente mandar o chip, né? Mas antes de explicar isso, eu vou voltar na parte que eu expliquei para vocês, que seria para deletar um número, né? Como que funcionaria? Vamos supor agora que a gente mandou para o João, né? Chegou a primeira mensagem, igual eu expliquei anteriormente para vocês, então entrou o João aqui, buscou o número do João, sorteou uma mensagem, aqui somou um, né, no valor do rediz, entrou aqui para baixo, e aqui ele puxou os dados do chip 1, puxou a instância, puxou tudo mais, tudo o conteúdo, etc. E aqui para frente terminou o fluxo, né? Mandou a mensagem, beleza. No próximo que chegar, vai ser o chip 2, né? Teoricamente seria o chip 2 que deveria mandar a segunda mensagem, correto? Beleza, ele vai entrar aqui, tanana, vai subir, vai ser a mesma coisa. Agora vai ser, sei lá, o Paulo. Aí vai entrar, vai buscar as informações do Paulo, depois vai sortear as mensagens do Paulo para ser enviado para o Paulo, e aqui ele vai somar. Lembra que eu falei que anteriormente era 1? Agora, quando ele entrar aqui, vai ser 2. Quando ele puxar aqui nesse valor, vai ser 2 também. Quando ele mandar nesse confere chip, vai ser 2. Aqui ele está conferindo, olha, o número anterior, ele é maior que 8? Não, que é 2, né? Beleza. Aí ele vai vir e vai mandar. Aí ele vai mandar e vai fazer o mesmo percurso do número 1. Beleza. Agora vamos pensar, foi mandando, foi pro chip 1, chip 2, chip 3, chip 4, chip 5, chip 6, chip 7, chip 8, chip 9. Chegou no chip 9. O que que acontece? No chip 9, concorda comigo que se eu continuasse com essa lógica, por exemplo, sem esse if aqui, vamos supor que passasse direto, né? Mandasse só dessa forma aqui. Cara, ia chegar um momento que ia extrapolar o número de chips. Por exemplo, daqui a pouco ia estar 15, 20, 40, 50. Então, assim, a gente tem que zerar o rediz para voltar para criar o looping. Isso aqui que cria o looping da mensagem, né? Que cria o looping para voltar da mensagem, não, que cria o looping do chip. Ou seja, quando chegar no chip 9, o próximo chip que vai fazer o disparo não é o chip 10, obviamente, é o chip 1, entendeu? Vai voltar. Então aqui, por exemplo, se você tiver 9 chips, aqui você vai colocar 8. Toda vez você vai colocar um a menos. Se você tiver 5, você vai colocar 4 aqui. Se você tiver 10, você vai colocar 9 aqui. Se tiver 24, você vai colocar 23 aqui. Por quê? Quando, por exemplo, tiver no 7, no 8, né? Vamos explicar o 8, né, primeiro. Vamos supor que agora é a Ana, né? A Ana chegou aqui, buscou as informações da Ana, conferiu que não foi enviada, deu o limite que eu expliquei anteriormente, sorteou uma mensagem, beleza, aqui somou 8, etc, tudo mais, né, passou. Aqui, como ainda está no 8, como está ainda na ideia do 8, ela vai mandar mensagem. Agora, o próximo é o Gabriel, né, no caso sou eu. Aí aqui vai entrar, né, beleza, vai buscar as informações do Gabriel, vai conferir que não foi enviado, vai fazer a parte do limite que eu expliquei novamente, vai ter o sorteio da mensagem de novo, de uma mensagem, outra mensagem aleatória, e agora vai entrar. Só que agora vai entrar como 9. Então, assim, quando ele entrar aqui no fluxo, aqui vai somar 1, né, vai dar 9, aqui vai puxar o 9 e aqui vai entrar. Aí vai entrar aqui, ó. O 9 é maior que 8? Verdadeiro, é maior que 8. Então ele vai subir aqui. Aí ele vai deletar o conteúdo que está lá dentro, desse daqui, da tabela chips, ó. Ele vai deletar o conteúdo, ou seja, ele vai passar o 9 aqui para frente, né? Ele vai passar o 9, mesmo deletando, ele vai passar o 9 aqui para chip disparo, para puxar as informações do, 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 do chip, né? Que faz o disparo o chip 9, né, no caso, que vai fazer o disparo. E da próxima vez,
o que seria o chip 10 não vai ser o chip 10, vai ser o chip 1. Por quê? Vamos pensar, né? Mandamos aqui pro Gabriel. Vamos pensar agora na Thaís. A Thaís é a próxima que vai entrar depois do chip 9. Entrou aqui, buscou as informações da Thaís, aqui sorteou a mensagem, teve a questão do limite. Quando ela entrar aqui, aqui vai ser como se não tivesse existido. Então ela vai somar um. Ela vai zerou, né? Zerou assim. Deixou de existir, ela vai conferir. Existe? Não existe. Então vai incrementar um. É isso que esse node faz. Aí ele vai criar um. Aí isso vai criar o looping, que aí vai fazer aquele sistema. Um, dois, três, quatro, essa parte aqui, né? Vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí o 9 vai subir aqui para cima, vai subir aqui, vai deletar, vai mandar, e aí a próxima vez vai acontecer isso que eu expliquei, né? Se não tiver ficado claro, galera, vocês podem perguntar lá também no, dentro da comunidade, fica tranquilo. Para perguntar, para tirar qualquer tipo de dúvida. Esse esquema aqui que eu fiz de sorteio, né? Vou falar sorteação de novo. De sorteio, cara, você pode aplicar isso para várias coisas, né? Não somente para o disparador. Fica aí a dica, né? Se vocês quiserem utilizar ele para, enfim, de outra forma, né? Ou até aprimorar ele. Se vocês falarem, cara, Gabriel, eu tenho até outro jeito mais inteligente, cara, de fazer. Poxa, manda lá na comunidade. Vamos se ajudando, né? Beleza. Aqui ela vai puxar as informações, igual eu expliquei para vocês, né? Do chip de disparos. Vai puxar a informação da instância, da API, do status, do inbox chat-ult. O que é esse status, Gabriel? Cara, imagina que você parou de usar um chip. Em vez de você deletar lá da linha, pô, troca o status. Eu não estou fazendo isso dentro desse fluxo, mas você pode fazer. Eu estou criando as possibilidades para você imaginar como você pode gerir esse disparador. Tem como você colocar aí, por exemplo, que o status está como bloqueado, se o chip for bloqueado, né? Enfim, você pode fazer um tratamento especial nele, né? Beleza. Aqui vai sortear, né? Igual eu expliquei, as, sortear não, perdão, aqui ele vai puxar as informações, né, dessa tabela que eu expliquei aqui agora. Beleza. E o próximo node, né? O node, que deve estar todo mundo curioso agora para ver também. Que é basicamente qual? Aqui eu estou pegando a API, o endpoint, né, lá da minha Evolution, estou pegando o endpoint e estou colocando de forma dinâmica a instância. Por quê? Lembra que eu falei que eu estou sorteando o chip? Então, dessa forma, ela fica de forma dinâmica o fluxo. Então, ele está pegando o node anterior. Então, o node anterior está trazendo a instância da Evolution, que é o que pede lá na API do Evolution. Qual que é a próxima parte? API Key. Lembra que a API do Evolution pede também para você enviar a mensagem? Está salvo aqui dentro do banco de dados e está vindo desse node anterior nosso, entendeu? Beleza. Qual é a outra parte? É o número que a gente vai enviar. Lembrando que eu estou botando o 5561, porque aqui do meu cliente especificamente, quando ele me deu os números dele, não tinha o DDD, mas a gente sabia que todos os DDDs daquele contato lá era aqui de Brasília. Mas isso aqui você pode deixar de forma dinâmica, você pode até fazer um tratamento, tipo assim, por exemplo, sei lá, eu moro em São Paulo, cara, vou fazer um disparo para São Paulo, então beleza. 5522, entendeu? Acho que é 22 São Paulo, não tenho certeza, se a galera de São Paulo aí não me mata não, tá? Enfim, e aí, se for Minas, 32, e aí vai, cara. Se for Goiás, 62. E aí você pode também colocar isso dentro do. Em vez de você colocar aqui, tem como você colocar isso dentro da tabela, né? Da tabela transmissão. Você colocar aqui por padrão o celular, você já coloca de onde vai ser enviado, né? E coloca no formato certinho, né? Que é 5561 e coloca o número da pessoa, beleza? Questão de texto. Aqui ele está puxando o texto que a gente vai enviar para dentro da API Evolution de forma dinâmica, que foi o que eu expliquei anteriormente, que foi a questão do sorteio da mensagem, lembra? Aqui que sorteou a mensagem. Então, beleza, então vamos explicar passo a passo, né? Novamente. Aqui ele está pegando o endpoint lá do Evolution, que faz o envio da mensagem pelo Evolution. Aqui a gente está pegando a instância, né, que está vindo do node anterior, que é do próprio chip que vai fazer o disparo. A API, essa é do chip que vai fazer o disparo, que está vindo também tudo desse nó aqui. E o número que eu falei para vocês anteriormente, que está vindo, o número que está vindo daqui, né, buscar a transmissão. E o sorteio da mensagem, que é o texto, que é dessa parte aqui embaixo, né, tá vendo? A gente está pegando ela de forma dinâmica, aqui, ó, do sorteador de mensagem. Show? Beleza. Agora a gente terminou a primeira, até a parte do envio da mensagem. Só que não acabou por aí. A gente também tem outros problemas que a gente precisa pensar, né? Quais que seriam? Vamos pensar que essa mensagem foi sucesso, ou seja, ela foi enviada. Se ela foi sucesso e foi enviada, a gente tem que atualizar ela lá dentro da transmissão. A gente tem que vir aqui na tabela transmissão, tá vendo? E atualizar ela. Ou seja,
A gente vai procurar, né, o ID, a gente vai trocar o status para enviado e a gente vai botar a data de envio. A gente vai colocar lá na data de envio e o chip que enviou. Eu acho que eu não coloquei aqui, dentro dessa tabela, não coloquei. Mas aqui, ó, quais outros duas colunas, né, que vocês teriam que colocar. Isso aí é só para quem chegou até o final do vídeo que vai ver, né? Quem não chegou vai ficar perguntando lá no grupo. É o quê? Você colocar, cara, também, ó, a coluna chip, colocar a coluna data envio, né? Por que se a gente tem isso? Dessa forma, depois, se você quiser criar no Metabase, eu posso gravar um vídeo depois explicando para vocês também como vocês fazem isso da gerência, que vocês vão ver no final do vídeo, que é a questão de como que eu estava fazendo a gerência, né? O gerenciamento da fila do disparo, como eu criei um dashboard para analisar, que foi o que eu expliquei anteriormente, bem no começo do vídeo. Aí, cara, fica legal de você salvar isso, né? Data fila, o chip que enviou, ou data fila não, a data de envio, né? O chip que enviou, então, assim, com isso, você consegue fazer queries lá e montar. Tipo, cara, eu sei que o chip 1 já enviou, por exemplo, sei lá, 500 mensagens. Eu sei que, por exemplo, na data tal, sei lá, no dia 27/8, a gente enviou 50 mensagens, entendeu? Você tem esse controle. E por que que vai estar com status enviado? Porque se por um acaso, algum problema, você trocar alguma coisa aqui dentro do fluxo, eu espero que não, mas eu já pensei nisso também, ele vai entrar aqui dentro desse if não enviado e aí ele vai entrar como enviado, ou seja, ele vai dar false aqui dentro desse if e vai descer aqui para baixo e vai excluir a mensagem, e vai excluir o número daquele cliente que não deveria ser enviado a mensagem. Beleza. Agora a gente vai pensar no outro caso, que é o que também a galera não explica, que é qual? Cara, imagina que deu erro. Imagina que deu um erro. O que que é esse erro aqui? Esse erro é o erro de qual? Ele basicamente vai atualizar o status lá da tabela transmissão. Você pode colocar outro tipo de erro aqui, enfim, como erro WhatsApp inválido. Aqui, isso aí vocês podem tratar até melhor que eu. Aqui, cara, dependendo do erro, por exemplo, vamos supor que tu tem um número banido. Ele vai dar um erro aqui diferente na direita. Tem como você tratar esse erro. Você bota um node aqui em seguinte, que dependendo do erro, por exemplo, né, uma ideia aqui para vocês, né, sei lá, vocês colocam aqui, sei lá, colocam IA para tratar esse erro, setar o erro aqui, tratar esse erro, dependendo desse erro, ele vai fazer outra coisa, né? Ele vai seguir outro trajeto, enfim. Não foi o que eu fiz, mas só dando uma ideia que dá para vocês, até o tipo de erro dá para vocês tratarem e também entenderem melhor. Mas esse erro aqui é basicamente erro de WhatsApp inválido, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Meu cliente, ele tinha muito número que tinha um número antigo, ou seja, que não utilizava mais o WhatsApp, que nem sequer tinha WhatsApp, ou que não existia mais. Então, quando ele ia fazer esse disparo, ele dava erro. Então, para não ter esse problema de travar todo esse fluxo, travar a fila do Rabbit e tudo mais, eu fiz esse tratamento de erro. O que que ele faz? Ele atualiza lá na tabela transmissão o status como erro, e o motivo ele bota o WhatsApp inválido, ou seja, o WhatsApp não existe mais, né? Ele troca aqui, né? Na tabela transmissão, né? Enfim, beleza. Aí no caso vocês teriam que colocar também a coluna motivo, né? Que tá faltando lá, ó. Coluna motivo. Então são três colunas que vocês vão ter que adicionar aqui nessa tabela transmissão. Quando terminar o vídeo eu vou colocar ela, tá bom? Lá no material da comunidade. Coluna motivo, coluna, data envio, né? Que seria data envio, que não é a mesma que data fila. Data fila é quando ela entrou na fila do disparador e não quando ela foi enviada. Então, data envio, motivo e chip. O chip é o chip que ela foi enviada, ou seja, qual dos chips enviou? Foi chip 1, foi chip 2, foi chip 3, foi chip 14, 15, 50, 100? Enfim, tem que ter isso, né? Beleza, mas voltando aqui anteriormente, a gente atualiza, né, se der erro para o status erro e explica o motivo. E aqui a gente exclui da fila. Por que a gente exclui da fila? Concorda comigo que se a gente não excluísse esse número que deu erro, esse número que tem o WhatsApp inválido, que não existe, né, que nem sequer existe no WhatsApp, o RabbitMQ ia ficar tentando enviar esse número, ia ficar tentando enviar. Tentando enviar, tentando enviar, tentando enviar, tentando enviar. E só ia ficar dando erro, isso ia ficar acumulando lixo na sua VPS, ia ficar acumulando requisição desnecessariamente, ia pesar. Então imagina, poxa, você faz um disparo, sei lá, de 1.000 para 1.000 pessoas. Vamos para um cliente antigo também. Vamos supor que, sei lá, cara, tem dessas 1.000, 50 são números que não funcionam mais. Cara, vão ser 50 requisições que não vão parar, porque o RabbitMQ ele não para até enviar a mensagem. Ele vai ficar enviando lá, vai ficar enviando, vai ficar enviando, vai ficar enviando até dar sucesso. Ou você exclui da fila. O RabbitMQ ele tira da fila por dois motivos. Ou você exclui da fila, que é o que a gente está fazendo, ou ou quando é sucedido, né? Quando o envio é bem sucedido. Beleza. Aí aqui, quais são os próximos passos, né? Os próximos passos aqui vêm da questão da variação da mensagem.
Isso pode ser até outro vídeo que eu posso explicar para vocês mais a fundo a questão de como funciona a questão de proxy, se vocês tiverem interesse para eu fazer também. Como que funciona a ideia, cara, pô, onde que eu vou botar minha VPS? Qual VPS é melhor para utilizar o disparo? Qual tipo de VPS eu utilizo? Qual RAM? Enfim, não entendo essa questão de hardware, Gabriel. Quais delas eu posso ser bem atendida devido à minha demanda? Enfim, vou explicar, posso explicar até qual VPS eu utilizei também, né, para fazer o meu disparador para 15 mil contatos. Enfim, mas por que tem essa parte aqui final? A gente, além de variar a mensagem, a gente tem que variar o tempo que a gente envia a mensagem. Então você imagina, eu vou pegar o Paint aqui para fazer um negócio para vocês. Deixa eu só conferir aqui se está filmando. Não, não está filmando. Deixa eu fazer no SqualeDraw então. Vou fazer aqui no SqualeDraw. Imagina, galera, é, que vocês têm que mandar essa mensagem, né? A Meta, ela enxerga vocês mandando essa mensagem dessa forma aqui, ó. Opa, calma aí, deixa eu. Toda vez eu confundo isso daqui. Beleza. Deixa eu tirar o traçado. Botar o traçado preto aqui também. Show. Então, cara, você pensa que isso aqui é cada uma das mensagens que a gente vai enviar, né? Então, beleza. Então, o chip um vai mandar essa primeira mensagem. O chip 2 vai mandar essa terceira mensagem. O chip 3 vai mandar tal mensagem. E assim vai, né? Mas vamos pensar agora na lógica de a gente tem que ter intervalos de tempos diferentes, né? Para cada um. Então, por exemplo, a Meta, ela também enxerga isso aqui. Vamos supor que tu mandou o ideal, vai variar também dependendo da quantidade de dias que você tem, né? Esse número de mensagens. Mas vamos supor que, sei lá, a primeira mensagem você mandou 50 segundos. A segunda mensagem você mandou 50 segundos. A terceira você mandou 50 segundos. A quarta você mandou 50 segundos. Cara, humanamente é impossível um humano mandar, sei lá, 20, até 4 já é impossível, mas imagina 20, 50, 100 mensagens no dia, em intervalo de tempos diferentes. Cara, isso é humanamente possível. O humano ele manda com delay. Isso é normal. Até para não configurar como spam também. Enfim, você está usando robô, né? Que eles olham isso também, o intervalo de tempo de mensagem. Então, isso aqui varia dentro aqui desse Node, são dois, né? Isso aqui são dois, que é basicamente um é igual ao outro. Basicamente, aqui eu criei um código que ele varia entre 20 e 30. Aqui você pode alterar se você quiser variar mais tempo. Por exemplo, não, Gabriel, eu quero variar, sei lá, entre 60 e 20 segundos. Beleza, deixa assim, entendeu? Então ele vai criar um número aqui que ele vai variar entre 20 a 60 segundos. Ele vai criar um número, sei lá, entre 20 a 60, sei lá, 47. Beleza, ele criou aqui 47. Aqui ele vai setar o número anterior, 47. Então esse time, ele vai esperar 47 segundos. Para aumentar ainda mais a variância, eu criei outro node semelhante àquele para variar a mensagem. Então, por exemplo, sei lá, se quer variar mais ainda, 80, a gente bota 80-30 aqui. 80-30, né? A gente cria. Isso aqui se é pedido por GPT também ele gera. Como eu já entendo de programação, eu fiz isso aqui na mão, né? Mas enfim, vocês conseguem gerar isso também de outra forma. Beleza. Então, assim, você cria esse que vai variar a mensagem também duas vezes, né? Ou seja, aqui vai variar, sei lá. Aqui o primeiro entrou e deu, sei lá, 47. Aí aqui vai esperar 47 segundos. Aí quando terminar aqui os 47 segundos, vai entrar nesse node. Esse node aqui vai sortear, sei lá, 32. Aí aqui vai ficar 32, ou seja, vai ficar 47 mais 32. 47 mais 32, quer ver, ó? Quer fazer o cálculo? 47 mais 32, que minha cabeça já tá ruim já. 79, né? 79. Então, por exemplo, essa mensagem aqui, em vez de ser 50 segundos, vai ser, sei lá, 79. Nem sei se foi isso que eu falei, mas enfim, 79 segundos. Beleza, essa segunda aqui vai ser, sei lá, sei lá, 100 segundos. Essa outra aqui vai ser 69 segundos, né? Enfim, 69,54. Pode até variar até na questão dos decimais também, galera. Entende? Então, assim, vai ter essa variância. Isso impede também e, enfim, ajuda, né, vocês a dificultar a questão da meta enxergar que vocês estão fazendo a questão de spam, né? Enfim, galera, acredito que seja basicamente isso. Essa questão, né, do disparo em si, expliquei node por node aí para vocês. Se restar alguma dúvida, alguma coisa que vocês acreditam que eu possa melhorar, manda aqui no vídeo também, manda lá no grupo de preferência, porque no grupo eu tenho certeza que eu vou dar uma olhada, vou dar uma conferida, tem outros colegas lá também que entendem também desse fluxo, né? Enfim, e a gente pode ir conversando e vai trocando essa ideia. Tem outras coisas também que eu faço, além desse disparador, né? Tem vários outros tipos de ferramentas que eu mexo. Já fiz IA para clínica com MCP, já fiz questão de geração de boleto a partir da API do Cicobi. Inclusive, é um vídeo que eu penso em gravar, que não existe vídeo assim. Não vi, tirei certificado lá no certo para fazer isso. Posso explicar passo a passo como eu faço.
Tem o MCP, né, que eu falei da clínica, já fiz a gente SDR para academia, já fiz também para advocacia, tô com o CRM também que eu tô revendendo ele. Enfim, qualquer coisa que vocês tiverem interesse, que é basicamente atitude turbinada, né? Qualquer coisa que vocês tiverem interesse que também foge o disparo, cara, manda lá no grupo, a gente tá aqui para trocar ideia, não vamos, pô, ficar só aqui no disparo não. Eu acredito que tem várias coisas para oferecer, igual eu expliquei para vocês a questão do follow-up também, né? Por exemplo, eu acho que nessa VPS aqui eu tenho, ó, para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Essa aqui é a VPS de teste, né? Ó, esse fluxo aqui é o fluxo do follow-up que eu falei lá anteriormente, né? Que eu criei aqui. Enfim, são várias coisas que a gente pode trocar ideia aí, a gente pode conversar. Eu tô aqui para agregar também e ganhar valor junto com vocês. Valeu, galera. É basicamente isso. Não se esquece, né? Se inscreve aí no canal. Por favor, dá essa moral aí. Compartilha, comenta, curte. Pô, velho, um conteúdo desse gratuito acho difícil vocês encontrarem, sabe? Sendo bem transparente mesmo. Inclusive, não tô querendo vender nada com isso. Tô oferecendo tudo de graça aqui. Enfim, acredito que seja basicamente isso, beleza? Qualquer dúvida, vocês mandam aí, galera. Valeu! Tá aí, galera, a prova que o fluxo funciona. Nesse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, eu gravei ele do celular. Era um vídeo antigo, né? Eu não tava mais ou menos na metade. Já tinha enviado 6.000, né? Como vocês podem ver, mensagens, não tinha acabado ainda o disparador, mas eu tinha enviado esse vídeo para um colega meu porque ele tinha perguntado para mim, né? Como que foi a questão do processo, da questão do disparo, como que eu tava fazendo. Aí eu gravei esse vídeo e mandei para ele. Eu vou narrar por cima para ir explicando para vocês. Beleza? Deixa eu dar play aqui pra gente ver. Ó, nesse primeiro momento, a gente está vendo o Metabase, né, que é basicamente o Power BI, entre aspas, né, que eu estava utilizando para ter essa administração e visualização dos números em si. Se vocês tiverem interesse, eu posso gravar um vídeo explicando como configurar o Metabase, como subir ele na VPS, lembrando que ele é gratuito, né, então não precisa pagar nada para subir, e agrega um valor, ou seja, tem como você criar esse link e mandar para o seu cliente, e ele administrar, ou administrar não, né, mas no caso visualizar quais são os dados referente àquilo. É algo que agrega mais valor também. Inclusive, essa tabela, né, digamos assim, esse Power BI, eu enviei para o meu cliente também. Beleza, sem mais delongas, vamos lá. A parte de baixo aí, eu estou explicando a quantidade de envios por data. Eu fiz essa administração justamente para saber a quantidade de mensagens que eu estava enviando por dia. Você pode ver que mais pro final, no começo eu enviei uma paulada, e depois eu dei uma diminuída, e depois fui enviando mais, né, com o passar do tempo. Beleza. No canto superior direito, ali que está escrito envio por chip. Não vai dar para ver no vídeo, mas basicamente ali tinha uma coluna que era o chip e outra coluna era a quantidade. Eu sabia a quantidade de mensagens que tinham sido enviado por cada chip, né? Essa parte do meio, essa porcentagem de tornados por envio. O que que significa isso? A porcentagem de conversão, ou seja, a porcentagem de pessoas que responderam a primeira mensagem do disparador. E tipo assim, 11% é muito alto. Pode parecer que não, mas é muito alto. É, no canto superior esquerdo, aí a gente está vendo a quantidade de envios e quantidade de erros. O que que seriam esses erros? Esses erros não é tipo, erro no fluxo. Não é. Mas não é, não quer dizer que que o fluxo que deu erro, e sim quantidade de números antigos que eu já tinha explicado, números repetidos. Então, por exemplo, chega lá no HTTP request do nó do N2N, se o número for antigo, ele não vai enviar, ele vai dar o erro. Aí esse erro era tratado aí, entendeu? Então você imagina, aí, mais ou menos, eu acho que eu já tinha dado uns 2.000 e pouco de erro, ou seja, tinham 2.000 e poucos números repetidos ou números antigos. Imagina se eu não tivesse feito esse tratamento de dado. Um número desse que entrasse dentro da fila já ia dar erro, ia parar o fluxo na hora. Então, é por isso que é importante ter o RabbitMQ e justamente essa gestão, né? Deixa eu dar play aqui, deixa eu dar uma adiantada, que eu acho que eu já expliquei isso aqui tudo. Vou mostrar o Evolution aqui, ó. Ah, não, aqui primeiro é o chat útil. Deixa eu dar uma pausada. Vocês podem ver, tem vários números aí. O que que é isso aí? Posso gravar um vídeo também explicando como configurar, etc, tudo mais. O chat útil. O chat útil é basicamente uma tela de atendimento onde você pode colocar multicanais, né, como por exemplo WhatsApp, Instagram, Gmail, para as pessoas utilizarem. Aí nas caixas de entrada, que é onde está o mouse, exatamente onde está o mouse, eu coloquei os chips, ou seja, cada uma dessas caixas de entrada é um chip. Beleza. No canto direito, mais pro meio da tela, a gente pode ver que tem várias conversas, né? São as conversas justamente do disparador. Eu utilizei essa ferramenta, o ChatUt, que também é self-hosted, ou seja, tem como você colocar dentro da sua VPS. Essa parte, então, o meu cliente ele podia ver quais eram as pessoas que entraram em contato, né, com a questão do disparador, com a questão da mensagem, e os atendentes dele, se eles quisessem entrar no meio para ver a conversa, enfim, conversar com o lead, eles poderiam também. Aí aqui eu vou passando, né, explicando mais sobre um pouco das questões dos chips. E aqui dentro eu entro no Evolution. Olha o tanto de chip que eu tinha no Evolution. Olha, um bocado, né? Até voltar mais um pouco de novo pra gente ver.
Aqui é o RabbitMQ, como a gente pode ver também. Eu já tinha, ó, na fila aí, ó, na fila de disparos, ó, procura aí, ó, na coluna linha, na linha de disparos, né? Ali no final, ó, read, né? Tava 235, 235 mensagens, ou seja, nesse dia eu ia ver 235 mensagens, sendo que eu já tinha enviado, se eu não me engano, que eu vou mostrar aqui mais pro final, né? Aí a questão das várias outras linhas, né? Tem a delay de disparos, delay lembrete. Por o caso do disparador, como eu expliquei no vídeo, só precisa só da delay de disparos e da disparos em si. Se vocês não forem utilizar, usa só disparos. Beleza? Ó, aqui eu estou mostrando, eu vou até apontar, ó, vocês podem ver, esse dia eu já tinha enviado 192 mensagens, ou seja, eu já tinha enviado 192 e enviar mais 256, se eu não me engano, né? Enfim, ia cada vez aumentando mais. Talvez no dia enviasse até um pouco mais, botasse mais para rodar dentro do disparador. Aí o que eu estava explicando, né, a questão dos erros que eu já falei para vocês. Ah, aqui, ó, é dentro do fluxo do N8N ele rodando, ó. Deixa eu adiantar um pouquinho. Vocês podem ver, ó, tem uma execução ali rodando, ó, 4 minutos e 55. Isso aí, teoricamente, ela não tá rodando esse tempo, ó. Quando eu dar play, que vocês vão ver que já vai ter rodado um bocado, ó. Viu que rodou um tanto? Então, assim, ela ir rodando, né? Uma coisa interessante, eu vou até voltar aqui no fluxo pra gente ver, ó, a quantidade de tempo. Deixa eu parar aqui, ó. Ó, quantidade de tempo. Vocês olham, olha cada execução dentro do fluxo. Tem uma que rodou, ó, a segunda ali, ó, 54.610, a terceira 46.286, a quarta 49.286, a quinta, né, 46.264. É aquela questão da diferença do tempo que eu falei para vocês. É justamente aí que a gente coíbe também, uma das maneiras, né, práticas corretas de fazer para evitar o banimento, né, a variação do tipo de mensagem também em intervalos de tempos. Deixa eu passar aqui mais um pouco o vídeo. Aí eu explicando, né? Olha aqui dentro do Node do Execution. Pode ver essa questão da API, não tem problema também da API, eu nem estou utilizando mais, enfim. Então não vai vazar nenhum dado não, tá, galera? Relaxa. Aí como eu estou pegando a forma dinâmica, né? Como vocês podem ver, e aí deu sucesso, né? Nessa questão do disparo. Do lado esquerdo puxou as informações dos chips e mandou, né? Como eu expliquei no fluxo. Beleza. Deixa eu dar uma adiantada aqui, que eu acho que eu explico até uma parte do follow-up também, ó. Eu entro no follow-up, quer ver? Ó, eu entro aqui no follow-up, né? Eu explico aqui as execuções, vocês podem ver. Tinha até que tinha dado erro, se eu não me engano, era por causa do áudio, né? Tinha arrumado aqui, tinha dado problema na questão do áudio, que foi na época que trocou o, o áudio que estava dando alguns problemas. Mas enfim, isso depois eu arrumei. Aqui eu explico também, né, a questão do follow-up da IA. Não foi algo que eu abordei no vídeo, mas enfim, se vocês tiverem interesse, posso trazer um vídeo também sobre isso. E é basicamente isso, galera, que eu expliquei aí, né, na questão do disparador. E, cara, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida aí relacionado, poxa, alguma questão do fluxo ou qualquer coisa do tipo, também uma crítica construtiva, pode deixar aqui aí embaixo, tá bom? E, pô, não esquece de deixar o like pela 25ª vez aí que eu tô falando. Deixa o like, entra na comunidade, manda lá qualquer tipo de dúvida, não só relacionado ao disparador também. Poxa, como que sobe VPS? Eu nem sei o que é chat ult, não sei o que é RabbitMQ. Pô, Gabriel, grava tal vídeo, manda lá no grupo, a gente é super aberto, assim, para receber crítica também, e desde que seja construtiva, né? E, cara, enfim, fica à vontade aí pra falar qualquer coisa no grupo. E tamo junto. Qualquer coisa, manda mensagem lá. Falou!